Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma mensagem para o teu coração nesse momento. Se você não é inscrito no meu canal, possa se inscrever e também compartilhar com a sua família, com seus amigos, para que a gente possa alcançar mais vidas para ver a palavra do Senhor. Amém? Quero trazer uma mensagem hoje no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Se você tiver Bíblia, medite junto comigo nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia punha-se de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Depois vocês podem ler a história toda, completa, para vocês entenderem melhor qual era o propósito de Daniel diante de Deus. Eu quero trazer uma reflexão para a tua vida a respeito dessa mensagem. Tem muitos exemplos para nossas vidas. Daniel, ele era um homem que era muito sincero para com Deus. Ele tinha um compromisso. O primeiro detalhe dessa mensagem é compromisso. Se você tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso com você. Mas se você é uma pessoa relaxada, que não tem compromisso com Deus, Deus também não pode ter compromisso contigo. Então, o compromisso de Daniel para com Deus era tão sincero, era tão certo, que ele orava 3 vezes ao dia antes de ir ao rei Dário, de ser presidente. Ele foi constituído como um dos 3 presidentes do rei Dário. E ele era tão sincero que antes disso ele já tinha o compromisso com Deus. Mesmo depois de ser constituído presidente, ainda continuou com o mesmo compromisso com Deus. Porque o homem não pode mudar a sua postura para com Deus por diferenças aqui na terra, por mudanças de cargo, por mudanças financeiramente, ou por mudança de reconhecimento. Não importa a sua posição financeira, mas mantenha a sua posição para com Deus. Você pode mudar de posições financeiras quantas vezes quiser, só que a sua posição para com Deus tem que manter-se da mesma maneira. Até mesmo que custe a tua vida, mesmo que custe muitas coisas. Porque Daniel, desse é dito aqui, custou a vida dele, para que ele parasse de clamar e buscar o seu Deus, mas ele não parou, porque ele tinha um compromisso com Deus. E quando o homem tem compromisso com Deus, como eu falei, Deus tem compromisso com ele. Veja só, Daniel estava orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Era um compromisso que ele tinha com Deus desde antes de chegar no palácio do rei Dário. E ali muitas pessoas tinham inveja de Daniel, porque diz a Bíblia que ele foi escolhido como um dos 3 presidentes, porque ele tinha um espírito excelente. E o rei Dário já observava Daniel para colocar ele como o maioral do seu reino. Ele ia dominar todo o reino do rei Dário. Porque Daniel, tanto ia como foi. Porque Daniel, ele era um homem que tinha espírito excelente. O que é o espírito excelente? É o Espírito Santo de Deus forte no nosso coração. O homem ou a mulher que tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, ele não transgride a lei do Senhor. O homem ou a mulher que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não olha para os obstáculos, ele não olha para as posições, ele não olha para as mudanças do mundo. Ele também não olha para os decretos do mundo, se é que tenha que desistir de fazer as coisas de Deus. Se o decreto está contra a vontade de Deus, nós temos sim, irmãos, que ser obedientes às coisas terrestres enquanto eu estiver de acordo com a palavra de Deus. Seja obediente ao seu pastor enquanto estiver de acordo com a palavra de Deus. Se o seu pastor sair fora da palavra de Deus, aconselho, se você estiver com seus olhos espirituais abertos, olhe e mostre a ele dentro da palavra. Muitas das vezes as pessoas são perseguidas porque tem um espírito excelente, como Daniel foi perseguido pelos presidentes e os príncipes. Porque foram mais de 120 príncipes e 3 presidentes. Daniel estava constituído entre os 3 presidentes. Mas todos eles tinham inveja, porque Daniel era o mais querido do rei, porque ele tinha um espírito excelente.
Porque Daniel era um homem sincero diante de Deus. Daniel, ele tinha esse compromisso de orar 3 vezes ao dia ao Senhor, antes de chegar ao palácio do rei Dário, antes de ser constituído presidente. Ou seja, digamos que ele era servo, que ele era uma pessoa simples, humilde. Humilde das humildes. Ele poderia ser um zelador. Mas ele tinha compromisso com Deus 3 vezes ao dia. Foi constituído presidente e continuou compromissado para com Deus 3 vezes ao dia. Porque o dinheiro não pode mudar a posição eclesiástica do homem. O dinheiro não pode mudar o coração do homem, o amor que tem dentro do coração do homem. O dinheiro não pode mudar. A tua comunhão entre você e Deus. O mundo não pode mudar a nossa comunhão entre a gente e Deus. O mundo não pode mudar, irmão, a tua intimidade com Deus. O mundo pode pegar fogo lá fora, mas a tua intimidade com Deus tem que manter-se na linha. Porque é isso que Deus quer da gente. Qual é o compromisso que você tem com Deus? De ir à igreja? De ser chamado de crente? Ou é um compromisso que Daniel tinha? 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Podia chover ou fazer sol. Podia ter decreto que seria lançado na cova dos leões. Porque diz aqui na sua palavra que quando Daniel soube que ia ter esse decreto, ele entrou diretamente no seu quarto e foi falar com Deus. Este tinha compromisso com Deus. Então, se você tem compromisso com Deus, eu tenho certeza que Deus também tem compromisso contigo. E aquilo que tu precisa, aquilo que tu clama a Deus, que tu pede a Deus, Deus vai honrar a tua oração. Porque Ele sabe que você é uma pessoa compromissada para com Ele. Mas se a gente não for compromissado com Deus, Deus também não tem compromisso com a gente. Então, irmãos, vamos buscar ao Senhor. Tenha esse ministério igual Daniel tinha, de orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Crie um ministério diante de Deus que nem decreto, nem força alguma vai impedir de você mudar seu ministério diante de Deus. Se você ora 10 minutos por dia, ore aqueles 10 minutos todos os dias. Ou 1 vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Se você ora meia hora todo dia, ore as meias horas todos os dias. Por quê? Porque você orando a Deus, você buscando a Deus, esse compromisso todos os dias, tenha certeza que Deus te honra naquilo que você mais precisa. E nas horas de necessidade, sempre Deus está conosco. Ele nunca nos abandona. Tenha fé e medite nesta palavra. Eu já agradeço a todos vocês que ouvem essas palavras. Eu agradeço a todos vocês que ouvem as minhas pregações. Que vocês possam compartilhar, que vocês possam estar deixando seu like, que vocês possam estar compartilhando com a família, com os amigos. Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser levada a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.